Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais uma leitura da Palavra de Deus no livro de Efésios. Hoje eu quero comentar do versículo 15 até o versículo 23 do primeiro capítulo. Nós estamos seguindo o livro de Efésios, amado, um comentário bíblico. Então, eu gostaria que os irmãos compreendessem que eu não estou mais gravando um pedacinho do Maná dos Céus, por enquanto, por hora, mas estarei gravando o comentário bíblico. Vamos à mensagem de hoje. Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, o cumprimento daquele que cumpre todo em todas as coisas. Muito bem, amados, diletos irmãos, com base na leitura de hoje, eu quero vos falar que o apóstolo Paulo aqui está orando, fazendo uma oração intercessória. Apóstolo Paulo não conhecia os irmãos de Éfeso, ele não conhecia a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja evangelizada pelo nosso amado irmão João, o evangelista João. João foi o pastor da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, ao ouvir falar acerca da fé que havia entre os irmãos, a fé que eles professavam no Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz que ele ouviu falar da fé e do amor que essas pessoas tinham com todos os cristãos, com todos os santos. Então ele diz: não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vocês na minha oração. Então o apóstolo Paulo passa a fazer a oração intercessória. Você pode perguntar, mas o que tem a ver isso comigo? Se a igreja de Éfeso, a igreja nem existe mais, o que tem a ver comigo? Amados, o que tem a ver é que o apóstolo Paulo, ele nos dá o exemplo de sermos intercessores, de darmos graça pela fé que os irmãos professam. E ele orava com um objetivo, amados. O apóstolo Paulo orava com um único objetivo: que Deus
que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai da Glória, desse a cada irmão que fazia parte da igreja de Éfeso um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, que eles tivessem o pleno conhecimento de Deus. Ele diz que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. De quem? De Cristo. Conhecendo a Cristo, se revestindo em conhecer cada dia mais a pessoa do nosso Salvador. Ele pedia também a Deus que Deus iluminasse os olhos do coração de cada cristão da igreja de Éfeso, para que eles pudessem saber qual seja a esperança, qual era a vocação, qual era as riquezas da glória, a herança que os cristãos tinham direito. Era isso que o apóstolo estava orando a Deus, fazendo uma oração intercessória. Nós somos intercessores, amado, porque Deus nos chamou para intercedermos. Nós estamos reunidos num grupo chamado Intercessores de Plantão. Eu sou pregador, faço parte dos semeadores da palavra e também do ministério da palavra como pregador. Mas eu não abro mão de ser um intercessor. Porque o ministério da intercessão é um ministério glorioso, amado. Quando você ora buscando a Deus em favor de outras pessoas, você passa a sentir a mesma graça que essas pessoas estão sentindo quando recebe a oração. E o apóstolo Paulo queria que essas pessoas tivessem a sabedoria, que eles tivessem os seus olhos do coração iluminados, que eles tivessem a esperança, que eles ouvissem qual era a sua vocação, quais era a riqueza da glória, a herança dos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco. De qual poder o apóstolo Paulo estava falando? Do poder de Deus, do poder que o Filho de Deus exerce, do poder do Espírito Santo. Ele fala ainda, os que cremos, ele estava falando com os cristãos, aquele que crê segundo a operação da força do seu poder. Você precisa acreditar na força do poder que o Espírito de Deus exerce em nossa vida. E ele fala ainda que esse Espírito de Deus foi que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita do Senhor nosso Deus nos céus. E Deus elevou a Cristo muito acima de todos os principados e autoridades, muito acima de todo poder, muito acima de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não somente nesse século. Quando o apóstolo Paulo estava falando, ele estava se referindo ao século que ele estava, mas ele diz também que no século vindouro, que somos agora a nossa geração, amados. Então, a oração que o apóstolo Paulo fez, ele alcança todos os cristãos de toda a época, amados. A oração de todo o período da história do cristianismo é alcançado por meio da oração do apóstolo Paulo. Isso é uma oração intercessória, é uma oração que você coloca-se na brecha para orar e buscar a Deus em favor de outras pessoas. E Deus elevou a Cristo acima de toda autoridade, de todo poder. Não há outro poder que não seja maior do que o poder de Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Não há outro ser no mundo espiritual que tenha a mesma autoridade, o mesmo poder que o Senhor Jesus tem. E o Senhor nosso Deus fez com que debaixo de Cristo ele sujeitasse todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus se tornasse a cabeça sobre todas as coisas
e deu a ele a igreja que é o corpo de Cristo. Nós que somos membro da igreja, somos membro do corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte do corpo do Senhor Jesus. Então, quando todos cristãos estiverem reunidos neste corpo, estará cumprimentando todo o corpo de Cristo. É o cumprimento daquele que cumpre todas as coisas em todas as coisas, amados, permanecendo ele como sendo a cabeça, o principal. Ele é que governa, rege a nossa vida com eficaz, com poder, com soberania. Ele é o Deus, ele é o Senhor da nossa alma, é o nosso resgatador. Ele é que nos guarda e nos protege. Amados, diletos irmãos, Deus tem colocado bênção espiritual sobre todos aqueles que se tornaram filho dele. Deus tem colocado a bênção espiritual sobre o seu Filho amado, sobre cada um de nós. A bênção espiritual que pertence ao Filho de Deus, que pertence ao Senhor Jesus, ele alcança a mim e a você. Mas Deus, ele espera que nós venhamos buscar a sua presença para obter a graça. Deus almeja que nós venhamos orar, amado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz menção da oração intercessória. Para que nós tenhamos melhores vida, para que nós sejamos melhores cristãos, necessitamos que se ore por cada um de nós. Eu preciso que você ore por mim. Você precisa da cobertura de outra pessoa que ora por você, para que todos aqueles que são fiéis cristãos devem orar um pelo outro. Até mesmo aqueles que são crente, maduro na fé, ele tem necessidade da sabedoria celestial, ele tem necessidade da oração, ele tem necessidade da cobertura da oração. Nós, amados, por mais que conheçamos a palavra de Deus, por mais que nós venhamos conhecer a palavra de Deus, jamais devemos abrir da sabedoria celestial. A sabedoria celestial é algo extraordinário, amado, porque a sabedoria deste mundo, ele é corruptível. A sabedoria deste mundo, ele é animalesco, é diabólico, mas a sabedoria celestial, ela é a melhor de toda a sabedoria. Então, para que nós, amado, possamos vencer todo o jugo do mal e viver sobre o jugo de Deus, para que nós possamos nos revestir e ter o acalento da nossa alma, nós precisamos estar constantemente em adoração, orando e buscando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Supremo, nos submetendo a Ele, nos submetendo à sua vontade. A nossa alma necessita da presença de Deus, a nossa alma carece do poder do Espírito de Deus, a nossa alma necessita ser purificado por meio do sangue do Senhor Jesus, para que nós possamos ter esta paz oriunda de Deus. Então, precisamos, amado, nos unir de fé em fé e orar um pelo outro, orar diariamente, buscar a presença de Deus, para que as riquezas da glória divina, nesta herança desejável, para que nós possamos sentir forte pelo poder da graça divina, que começa ao aceitarmos a Cristo e que se executa durante o período da nossa fé em nossa alma, amado. Muitas vezes precisamos acreditar plenamente em Cristo e nos submeter a toda a sua infinita graça, para que a esperança da vida eterna seja a nossa justiça vindo da parte dele. E nada, amado, nada menos que o poder onipotente
operando em nós, assim que esse poder onipotente de Deus opera em nós, nós estaremos nos revestindo de Cristo, o Salvador, que sempre estará nos defendendo de toda seta inflamada do maligno. Ele é a nossa justiça. Fora dele, nós não temos a graça divina. Fora de Cristo, nós somos nada, amados. Se nós abrirmos mão da nossa fé, então aceitaremos a derrota. Oremos a Deus, amado, buscando revestimento, esta unção gloriosa do Espírito de Deus. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai amado, mais uma vez, Senhor, perante a Tua presença, pedindo, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, do revestimento do Teu Espírito Santo, pedindo, Senhor, que o Senhor santifique a minha vida por meio da Tua palavra, pois a Tua palavra tem o poder, Senhor, de nos santificar e nos purificar. Certa feita, o Teu servo, o salmista, diz: como o mancebo purificará o seu caminho? E ele mesmo responde por meio do Espírito Santo, observando a Tua lei, observando a Tua palavra. Então ele diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Ó Deus amado, eu quero, Senhor, me revestir deste poder glorioso. E eu quero, Senhor, nesse dia, fazer uma oração intercessória pela minha pátria, Pai, por este imenso Brasil. Eu quero orar, meu Deus, por toda a autoridade constituída. Eu quero orar, Pai, por todos, ministro, por todos, Senhor, aquele que exerce uma autoridade, tanto civil, militar e eclesiástica, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu apresento, Senhor, esse imenso Brasil, de norte ao sul, de leste a oeste. Eu peço, meu Deus, que o Teu poder, que a Tua misericórdia, Pai, esteja sobre vidas que tanto necessita. Eu oro, meu Deus, por todos os intercessores de Brantão. Eu oro, Senhor, por todos os pregadores, dos semeadores da palavra, Pai. Eu oro, Senhor, por todos os pregadores do ministério da palavra, Pai. Eu oro, meu Deus, pelas igrejas online, Pai. Eu oro, Senhor, pelo grupo em fervente oração. Eu oro, Senhor, pelo pedacinho do maná dos céus. Eu oro, Senhor, pelo maná dos céus, Pai. Eu oro, meu Deus, por vidas que necessita do Teu amparo. Eu oro, Senhor, pela família de Jesus, fundado pela Tua serva, pela missionária Cecília, Pai. Ó meu Deus, Pai amado, eu oro nesse instante, Senhor, pedindo da Tua graça, Pai, pelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão, Senhor, no UTI, no CTI, que estão muitas vezes, Senhor, no hospital do trauma, Pai, na aula do trauma, Pai, que estão, Senhor, muitas vezes no centro cirúrgico, Pai. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas, Senhor, que estão ali no hospital, Senhor, fazendo tratamento intensivo, Pai, ali no hospital do câncer, muitas vezes, tomando medicamento com morfina, Pai, para aliviar a dor. Mas em nome do Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas, pedindo da Tua graça, do Teu poder, da unção, a unção que despedaça todo jugo. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu determino a vitória, a cura, a libertação, Pai. Eu oro, Senhor, por este meu bairro. Eu oro, Senhor, pela minha vizinhança, Pai. Eu peço, meu Deus, proteja meus vizinhos, a cada um em particular, Pai. Proteja o meu lar, que a Tua graça esteja sobre o meu lar. Coloca, Senhor, o anjo acampado sobre o meu lar, para que a vitória seja concretizado na vida de cada um, Pai. Aonde este meu áudio de oração chegar, haja cura e libertação, Pai. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço e digo: muito obrigado, meu Deus, pela Tua grande misericórdia, pela infinita bondade que o Senhor tem para com cada um de nós. E te agradeço e te louvo. Fica conosco. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados.
Que Deus revista cada um com a unção que despedaça todo jugo. Quem precisar falar comigo, amados, deixe sua mensagem no meu WhatsApp e eu sempre estarei procurando retornar. Alguns irmãos estão tentando falar comigo por videochamada, até mesmo chamando diretamente pelo WhatsApp, e muitas vezes eu não estou atendendo devido a muita correria. Então, deixa sua mensagem aqui, eu sempre estarei retornando assim que for possível. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.